Olá para você que está ligado aqui na nossa programação da Rádio Defensora. Está começando mais um podcast Cultura na Mesa, comigo Beatriz Prio. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a arte, na verdade, de Milhomem, que está aqui comigo. Ele é um artista plástico aqui de Roraima, mas também agora ele produziu o primeiro mobiliário artístico do nosso estado. Tem uma parceria aí também, né? Enfim, queria agradecer por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vindo. Obrigado, é sempre bom estar aqui falando sobre arte, falando sobre a nossa cena artística roraimense. Explica para mim um pouquinho sobre essa ideia, né? De onde é que nasceu esse projeto, né, de construir o primeiro mobiliário artístico? Na verdade, surgiu da ideia de fazer uma collab com a Lara Hilwe, que é uma artista de Fortaleza, né? A gente não se conhecia, a parte mais interessante da história, assim, a gente não se conhecia, a gente foi conversando pela internet e articulando o que poderia ser a obra. Não se sabia o que podia ser um painel, uma escultura, enfim. Ela é pintora, ela esculpe gesso também. E aí, nesse momento que a gente estava conversando, eu estava finalizando o protótipo de um mobiliário que eu vou lançar nos Estados Unidos, né? Um mobiliário comercial, assinado, muito regional, assim, muito cara de Roraima. E eu pensei, por que não fazer uma versão desse mobiliário, só que artístico? Porque assim, o mobiliário assinado, ele é uma obra de arte também, mas é uma obra de arte mais comercial, né? O mobiliário artístico, ele já está mais dentro de uma escultura do que do próprio mobiliário. Eu costumo brincar que é uma escultura que dá para sentar, por exemplo, né? Se for, no caso, uma poltrona, que é o caso. Ela achou massa a ideia e a gente juntou forças aí, né? Passamos aí 60 dias à distância, conversando, alinhando. E mais 60 dias executando aqui. Ela veio de Fortaleza para cá, a gente fez o trabalho junto. Eu já tinha o projeto da engenharia do mobiliário, né? Estrutura concebida. E os detalhes a gente foi trabalhando ao longo do processo, né? E o conceito basicamente era trabalhar um mobiliário que representasse a nossa visão de Roraima. E o mais interessante é isso. Não é um mobiliário que representa Roraima, é uma visão de uma cearense que não conhecia Roraima, junto com um roraimense que conhece da sua maneira. Eu confesso que eu não conheço Roraima como muitos aqui, né? Eu sou um roraimense urbano, né? Boavistense, filho de gaúcho com goiano. Né? Então, assim, eu tenho uma história muito particular. Eu não sou uma referência de um roraimense, a verdade é essa. Aliás, ninguém é, porque todo mundo aqui é tão diferente, né? Todo mundo veio de fora e tudo mais. Então, a gente juntou as nossas visões e convergiu nessa ideia de o que é Roraima, né? As belezas roraimenses. E aí na poltrona você consegue ter referências das águas da Amazônia, né? Garapés, rios. Até porque a poltrona ela lembra um barco, tem mais essa questão. A gente tem nas laterais o gesso entalhado com o cenário da fauna e da flora roraimense. Então é um mobiliário exclusivíssimo, impossível de ser replicado e não há essa intenção, porque ela é peça única mesmo. É o primeiro mobiliário roraimense e esse título, digamos assim, só foi... digamos assim, só foi identificado durante o processo, que eu não sabia disso. Durante o processo de fabricação, comecei a pesquisar para ver se teve em Roraima algum artista, algum arquiteto, algum indivíduo que tivesse feito um mobiliário com essa pegada, né, com essa intenção. E não, na história de Roraima nunca teve. Então a gente embarcou com essa régua, né, alta, essa responsabilidade muito alta de fazer o primeiro mobiliário ser, sem dúvida, assim, um dos mobiliários artísticos mais bonitos do Brasil, né? Essa foi a nossa intenção. E o resultado final foi muito legal, foi muito interessante, né? Do processo ao resultado final foi uma coisa única na minha carreira, eu nunca tinha trabalhado com alguém. Sempre sozinho, né? Sempre sozinho, salvo uma única exceção, Larissa Vilela, que me cedeu uma obra dela para eu fazer uma intervenção. Mas foi um trabalho muito... Ela já tinha feito a parte dela, eu fiz a minha depois, posteriormente. Então, nesse caso não, a gente estava junto sempre, esses 60 dias intensos, né? Trabalhando lá 10, 12 horas por dia em cima da peça, 7 dias por semana. Trazendo mais gente para perto, a gente trouxe o Jamil Vilela, que é um
apesar do sobrenome Larissa Vilela e Jamil Vilela, eles não são parentes, né? Uma coincidência. Mas o Jamil é um artesão e artista local. E a gente trouxe para perto para trabalhar nas questões de encaixe das madeiras. Assim como trabalhei com o seu Antônio, que é um marceneiro também, que fez parte do processo e teve tapeceiro, enfim. Teve uma equipe. Mas as duas cabeças pensantes sempre estavam lá, né? A minha e da Lara. Para fazer esse projeto acontecer. Fiquei curiosa para saber como é que você a conheceu. Então, ela deu a sorte de encontrar um jovem chamado Samuel, que é meu amigo. Lá no Ceará. E vão casar, e vão casar. Ai, meu Ele Deus. é de lá. E aí ele me ligou, mandou mensagem, não lembro, falou: cara, é o seguinte, eu tô casando com uma artista e o meu sonho é ver vocês dois trabalhando juntos. O amor e o amigo. Eu falei, cara, manda o portfólio dela, deixa eu ver se esse amor é sincero, né? Porque assim... Geralmente o noivo fala bem demais da noiva, né? Tá apaixonado. Claro, tal. E eu olhei o trabalho, é realmente muito bom. Aí eu falei, Samuel, vamos conversar assim. Manda o contato dela, a gente vai trocando ideia. E assim, a minha relação com a Lara foi construída durante o processo. Que isso é bem interessante também, né? E a gente foi se conhecendo durante os perrengues, né? A correria, o cansaço, os estresses do processo. Porque fazer um mobiliário artístico é muito complexo. A questão da engenharia de mobiliário é muito mais difícil do que o mobiliário comercial. São muitas peças, são muitos detalhes e tudo feito à mão. Não teve um robô, não teve um IA, não teve nada ali que não fosse seres humanos soldando, cortando madeira, lixando gesso, esculpindo, pintando, enfim. E esse conceito, de verdade, você fala... Para entender aqui, né? Para explicar para quem está nos ouvindo, principalmente pelo Spotify, que não tem a imagem da poltrona, mas para quem está no YouTube, depois a gente coloca uma fotinha lá da poltrona. Mas para quem não vai conseguir ver agora, nesse momento que está nos ouvindo, explica pra gente sobre esse conceito, né? Porque tem uma ideia, que nem você falou, da visão de quem chega ao nosso estado, como a Lara, e da sua visão daqui de dentro, de quem mora aqui, pelo menos na cidade, né? Na capital Boa Vista, como você disse, essa visão de morador aqui de Roraima. A gente tem aqui a nossa vista para o Rio Branco, aqui no centro, temos um pôr do sol lindo, enfim, tem esse contato ainda próximo à natureza. E a Lara lá do Ceará, né? Que também tem, enfim, muito contato com a natureza, ali também com o mar, mas é outra pegada, diferente e tudo mais. Qual é essa ideia, né? Esse conceito do mobiliário mesmo, do design, né? Digamos assim, da obra, com a ideia do que vocês querem passar? Então, o mobiliário em questão chama leito de proa. Esse mobiliário ele foi inspirado num mobiliário que eu vou lançar fora do país, chamado Poltrona da Floresta. No Brasil chama de Poltrona da Floresta, mas em inglês é Forest Chair. A Forest Chair, ela tem exatamente as mesmas dimensões, mas esteticamente ela é bem diferente da poltrona da leito de proa. Mas a estrutura de metal, ela tem as mesmas dimensões, então ela lembra muito, por ser triangular, um barco. Aquela proa do barco mesmo, Exato, né? a parte da frente do barco. E o mais legal desse projeto é que a gente construiu um objeto que, se você olhar de frente, você vê a frente de um barco. Mas se você olhar a parte de trás da poltrona, você também vê uma frente de um barco. Então ela é proa dos dois lados. A sua maneira, da sua estética e tudo mais. Eu procurei também trazer a minha visão de Roraima, que você citou os dois pontos de vista, por exemplo. A parte de trás ela é esculpida e lembra muito uma obra que eu tenho chamado Reflexo das Sombras, que é a areia do Rio Branco, representada em madeira. Então, assim, eu trouxe pro meu imaginário referências roraimenses, mas também referências de dentro do meu portfólio, de dentro do meu trabalho. A Lara, ela veio com um olhar muito puro no que se refere, assim, à expectativa do que é Roraima. Ela simplesmente chegou, eu apresentei a ela o que eu pude. No primeiro dia eu já botei ela no carro, já, vamos ali, vamos no Curupira. No dia o Curupira estava cheio, inclusive, não deu pra gente ir. Mas vamos na Praia da Polar. E eu fui circulando com ela dentro da cidade, mas as partes periféricas,
para ela ver a natureza. E ela sentiu que é diferente. O lavrado é um bioma muito diferente do que se tem lá no Nordeste. Então ela foi, assim, por conta própria e por minha influência, obviamente, né? Porque eu apresento a referência e ela absorve do jeito que ela quiser. Então foi meio assim. Ela foi captando a essência da maneira dela. E é isso que eu queria. Eu queria realmente que fosse assim, uma participação 50-50. Você faz a sua referência, você é livre para criar, e eu sou livre para criar com base nas minhas referências. As duas vão dar certo. Porque a gente já tinha coisas em comum. Por exemplo, eu gosto muito de Art Deco e Art Nouveau, que são estilos estéticos do começo do século passado. Ela gosta muito também do Art Nouveau, principalmente. Ela pinta Art Nouveau. Então eu já vi ali que ia dar certo. Eu sabia que a linguagem dela ia casar com a minha e os argumentos iam combinar. Então, assim, foi uma dinâmica criativa, porque todo processo criativo tem que ter isso, tem que ter essas brincadeiras quase que lúdicas para estimular coisas criativas, que deu certo demais, porque, assim, você tem a liberdade de criação e, obviamente, a gente tem as intervenções ou sugestões, né? Você podia fazer assim, assado. Mas, de modo geral, foi bem isso. A visão dela, de Roraima, e a minha visão. Agora, sim, se você me perguntar... Aliás, se eu te perguntar onde acaba, na obra, você olhando a obra, onde acaba a minha visão e começa a dela, você não vai saber aonde. Porque mas elas deram tão... Obviamente que sim, né? Porque cada um fez a sua parte, às vezes a gente fez a dois e tal. Mas o que eu quero dizer é que a estética ficou tão homogênea que você não sabe... Ela se misturou tanto que você não sabe quem fez o que ali. Ou quem participou de o que de ideia, né? E isso é muito massa, isso é muito bacana. O objetivo, um dos principais objetivos meus era esse. Eu não queria um mosaico, tipo assim, essa parte é minha, essa parte é sua. Né? Eu queria que fosse uma obra única, uma mensagem única. E passou a mensagem. Que se fundisse mesmo, né? Total, total. Que nem a própria ação do que vocês fazem ali, que você trabalha muito com a serralheria também, né? Com produções ali de ferros, aço, né? Então, fundir realmente faz parte do processo sem mesmo, dúvida. né? E o mais legal, o mais bonito da história é o seguinte, o aço quase não aparece na obra. Porque o aço é que sustenta todo o projeto. Ele tá lá no backstage. Então, assim, o que se mostra mais na obra é a tapeçaria, que é um veludo azul, o gesso, que, meu Deus do céu, é o que mais chama atenção, porque, imagina, um móvel de gesso, esse negócio não vai quebrar, geram questionamentos, né? E a madeira esculpida. Eu trabalho com madeira também, mas o meu forte é o aço, né? Então, assim, a minha representatividade forte, ela tá escondida atrás das outras peças, né? Mas, enfim, isso eu acho belo, acho bonito, assim. Traz uma delicadeza ali. Tem todo um conceito na história, né? O aço é o que sustenta, né? A gente pode até fazer uma reflexão pra vida aqui, né? Não? Sim, sim. O aço que sustenta e todo o gesso, a madeira ali com a decoração, com acabamento em volta. Eu até brinco assim, ó. Eu sou um cara mais rústico. Assim, eu não tenho muitas meias palavras, assim, às vezes. Em situações de objetividade. A Lara é muito delicada. É uma princesa de olhos azuis, entendeu? Ela é muito, né? E assim, é isso aí. O gesso é ela, entendeu? Eu sou o heavy metal, eu sou o aço, a madeira rústica. E tem muito disso, a representatividade da nossa personalidade nos materiais. Isso é muito, muito bacana. Assim. Não, e dá pra fazer várias analogias com a vida mesmo, que eu já criei várias ideias. Pra escrever ali alguma coisa legal. Então, a arte é isso. A arte é assim, eu tenho a minha história pra contar, que foi o que eu construí para fazer aquele imobiliário, mas a partir dali ele tá pronto, constrói a tua história em cima dele, a tua Cada interpretação. Cada pessoa tem uma interpretação. Exato, não tem certo e errado. A arte é isso, é a contemplação e a absorção daquilo que tu acha que é a história verdadeira, né? A sua verdade, né? E é uma arte que pode sentar, como você falou, né? Pô, então, isso é muito legal. E é confortabilíssima, é muito confortável. Porque o maior erro do mobiliário artístico é quando ele é belo e na hora que você usa ele... Putz, não é funcional, costas, né? Não. Eu experimentei um mobiliário assim lá em São Paulo, na SP Art. É um mobiliário que foi esculpido sobre uma pedra semi-preciosa chamada Amazonita. Ela é um verde turquesa lindíssimo. O cara fez uma poltrona pequena, baixinha, lindo, design lindo. Eu passei assim uns 10 minutos tirando foto. E aí eu cheguei pra moça que estava gerindo lá a exposição e falei, eu posso sentar? Pra quê que eu fui perguntar?
Porque ela falou que podia. Quando eu sentei, cara, um desconforto que eu pensei... Porque eu trabalho com um design de produtos, eu sei o que tá errado e o que tá certo. Eu pensei, pô, se tivesse uma curvinha aqui a mais... E aí eu pensei, pô, podia não ter pedido para sentar, porque tirou um pouco o encanto. Tinha ficado ali só no imaginário. Tinha ficado no imaginário que aquilo ali era tão perfeito, tão confortável quanto era perfeito esteticamente. Então, tem que ter esse cuidado, não adianta. Quando a gente faz o mobiliário, tem que ter essa preocupação. E nesse processo, né, de construção desse mobiliário, quais foram os maiores desafios técnicos, né? A gente está aqui, a gente sempre pontua, né, que a gente está num estado, no extremo norte do país, a gente tem muita riqueza, mas para o mundo artístico, ainda mais para o seu mundo artístico, que é muito específico, né? Existem dificuldades de conseguir material, então alguma... Enfim, o que precisa para a construção de obras artísticas, principalmente agora, esse primeiro mobiliário artístico no nosso estado? Uhum. Não, dificuldade tem. Parafuso. Nós não temos parafuso em Roraima para determinadas coisas, determinadas funções. E é uma coisa tão básica, né? Parafuso segura tudo, essa televisão, essa mesa e tal. A gente sentiu muita dificuldade. Mão de obra é difícil, porque não se faz tudo só. Você tem que ter uma equipe, né? Tem que terceirizar algumas atividades, né? É claro, tem que até pelo prazo, porque o que acontece? A Lara veio com um dia para ir e para voltar. Então a gente tinha prazo para poder produzir. Então tinha que ter mais gente perto. A gente deu sorte de ter o Jamil, que é um cara que é excepcional, eu não tenho o que falar dele, ele realmente é um artista. Ele é um artesão, mas ele já saiu do nível de artesão para artista. E é um cara, é uma pessoa de muita boa vontade. A gente sabe que a mão de obra aqui em Roraima é complicado, principalmente nesse ponto, da boa vontade, do cara comprar a tua ideia e falar, não, vamos ficar mais um pouquinho, vamos ficar mais umas horas aqui para desenrolar isso e tal. Então, assim, dificuldade sempre tem, mas isso eu já esperava. Talvez a Lara não esperasse, porque ela veio de um grande centro, né? Ela veio do Brasil, que a gente brinca, né? Então, mas para mim eu já estou muito acostumado a trabalhar com pouco, com escassez de dinheiro, escassez de tempo, escassez de material, já estou super acostumado. Então a gente vai se adaptando e vai construindo esse mobiliário da maneira mais eficiente possível, né? Sempre prezando pela qualidade de funcionabilidade e qualidade de durabilidade também. Então, assim, o ideal é determinado parafuso, não tem, a gente improvisa. A gente vai para outro tipo de parafuso ou outro tipo de fixação. Então, isso para mim já deixou de ser um obstáculo, porque isso é tão normal para o roraimense de modo geral. Se você falar com qualquer profissional que trabalha com arquitetura, com engenharia, tornearia, eles vão ter as mesmas dificuldades. Então a gente já está meio que acostumado. Eu acredito que no dia que eu estiver morando num grande centro e eu tiver tudo à mão, eu vou achar muito esquisito. Porque eu já não vou ter... Tá muito fácil. Não, tem coisa errada aqui. Como assim tem tudo que eu quero? Como assim eu não vou ter que inventar? Muitas vezes a gente tem que inventar a peça, porque não existe no mercado local. Então, isso também faz parte do preparo do profissional para os mercados grandes. Você chega no mercado tipo São Paulo, Miami, Nova York, qualquer grande centro na Europa, com essa expertise de brasileiro, Dá o jeitinho, de dar aquele jeito, sabe, de criar a solução independente do problema, você já se destaca. Então isso, por um lado, eu acho ótimo. Obviamente, você gasta muito tempo, muitos neurônios, né, estresse e tal, mas é uma diversidade que é bacana, é bacana. E assim, foi um grande desafio fazer isso na Amazônia, porque, por exemplo, vou te dar um exemplo básico que eu não sabia. A madeira, que eu sabia em partes, a madeira é viva, mesmo depois de morta. Ela trabalha. Se você corta a madeira reta 8 horas da noite, quando chega 8 horas da manhã, ela tá assim, torta. Ela se mexe. E eu ficava, meu Deus do céu, como é que não... E aí o Jamil falava pra mim, cara, Amazônia, umidade, temperatura, a madeira trabalha. Então, assim, a gente tem as adversidades do ambiente também, que interferem no projeto. Então, assim, quantas vezes a gente teve que adaptar as coisas porque elas se mexiam. A poltrona estava viva durante o processo, entendeu? Então, isso faz parte, é a dificuldade que a gente tem na Amazônia. Com certeza, se a gente fizesse essa mesma poltrona em São Paulo, ela ia ser mais rápida para fazer, não tenho dúvida. A gente ia fazer metade do tempo, porque lá tem tudo.
Não sei se o resultado ficaria tão bom, porque muitas das ideias que a gente teve para a poltrona foi porque as primeiras não deram certo, então a gente trocou as ideias. Então faz parte, os perrengues fazem parte do processo final também. E falando sobre até essa peculiaridade, né, da madeira, que é um ser vivo de fato, né, uma árvore ali, e que, enfim, quem é biólogo é da área da floresta aí vai entender mesmo. Mas como garantir, como ter certeza de que é um produto durável, uma obra, né, um mobiliário durável que, além da beleza, né, da estética, também vai ser funcional, não exatamente para todo mundo estar sentando, né, toda hora, até porque também é uma arte, mas como garantir essa durabilidade, como você disse? Então, a nossa maior preocupação dentro dessa obra é o gesso. O gesso é o material mais frágil que a madeira e o metal. É o ponto mais frágil da obra. Mas a gente construiu de uma maneira que ele ficou bem mais firme do que qualquer gesso. Então, dentro dos materiais, ele é o mais frágil, mas ele tem a sua resistência. Quando esse mobiliário é vendido, o comprador ele recebe instruções, tanto de montagem, né? Que tem esse detalhe que eu esqueci de citar. Esse móvel é desmontável. Nossa! Porque o que acontece? Ele não é sólido. Porque a gente pode falar sobre isso mais pra frente. Depois você me pergunta por que esse móvel é desmontável, senão eu vou perder o fio da meada. Então, assim, quando a pessoa recebe um móvel, um mobiliário, ele recebe um manual de montagem, recebe um manual de instrução de uso e manutenção, porque ele precisa de manutenção. A madeira, por exemplo, ela não foi selada e nem envernizada, ela recebeu um óleo natural. Ou seja, o material que foi utilizado na madeira é um material biodegradável. Ou seja, a cada 3 anos é preciso passar esse óleo de novo. Então tem que ter uma manutenção. Mas qual é o ponto positivo desse? É um material biodegradável, não agride o meio ambiente e a madeira fica com um estado de natural. Ela não fica artificialmente natural. O gesso é a mesma coisa. O gesso, em determinados momentos, você tem que aplicar uma demão branca nele, né? Como o gesso que a gente tem em casa, no forro de casa, né? Quem tem gesso em casa. Então, assim, as manutenções são necessárias como toda obra de arte. A questão que o mobiliário tem os períodos pré-determinados e o proprietário, quando ele comprar esse mobiliário, que ele está à venda, vale a pena ressaltar, ele vai receber essas instruções, né? E essa garantia também dos artistas. Caso haja algum tipo de contratempo, esse mobiliário ele pode ser restaurado, ter manutenção, enfim. O cuidado com o mobiliário artístico, ele é muito maior do que um mobiliário que você compra na loja comum, né? Ele é monitorado, inclusive, pelos próprios artistas, porque é do interesse do artista que esse mobiliário tenha a integridade física dele mantida para sempre, porque é o nosso nome que está lá. Então, tem todo um cuidado. É um mobiliário muito resistente, só respondendo objetivamente agora a sua pergunta. É um mobiliário resistente, tá? Mas é preciso ter alguns determinados cuidados para você não danificá-lo. Por exemplo, derramar água no gesso, você vai estragar, né? Então, assim como se você ficar derramando água numa poltrona dessa de tecido ou de madeira, vai estragar também. Então, os cuidados são os mesmos, né? Mas são bem pontuais e a gente passa isso para o cliente. Falando nisso, antes de entrar até porque a cadeira, aliás, a poltrona, né? A cadeira é anterior, inclusive ano passado, foi ano passado, né? Ou foi início desse ano? A exposição? Isso. Foi ano passado. Foi ano passado. Dezembro do ano passado. Foi. O Alba Milhoma esteve aqui comigo, a gente conversou sobre a cadeira, que na época era uma cadeira, né? Cadeira grilo, né? Enfim, era bem bonita também. E aí teve outras exposições, enfim, a gente conversou bastante. E agora, um ano depois, ele tá contando uma poltrona. E eu lembro da cadeira e fico falando cadeira. Não, mas é força do hábito, mas sabia que a boa parte das pessoas chamam uma poltrona de cadeira? Porque é hábito mesmo, né? Sentar onde senta. Né? Mas é porque a poltrona, ela é um mobiliário que você descansa mais. A cadeira, ela pode ser usada para trabalho, ela pode ser usada para conversa e tal. A poltrona ela já tem um aspecto de descanso. Né? Tanto é que a poltrona geralmente é acompanhada de uma banqueta que a gente vai produzir futuramente. Banqueta é um mobiliário como se fosse um banquinho sem encosto que fica à frente da poltrona para você esticar as pernas. Sim. É basicamente isso. Ela pede, a poltrona pede esse mobiliário extra, né? Um complemento. Enfim, exatamente.
enfim, no sentido de falar sobre isso, né? Tá falando da venda, desse trabalho, de como funciona. Você até falou antes de a gente iniciar, nos bastidores da entrevista, que existem os bastidores da vida do artista e da produção dessas obras, como é que funciona esse mercado mesmo artístico aqui para você, principalmente na sua área. Sim. É complicado falar de mercado de arte em Roraima, porque não há mercado de arte em Roraima. É sempre muito polêmico toda vez que eu falo isso, mas eu vou explicar e contextualizar para vocês também. O que é um mercado de arte? É um indivíduo que faz e vende, ou melhor, um indivíduo que vende e um indivíduo que compra, certo? O indivíduo que vende não necessariamente é o artista, pode ser uma galeria, pode ser um lojista, né? E o indivíduo que compra não necessariamente é alguém que gosta de arte. Pode ser alguém que quer abater de imposto de renda, ou quer fazer uma doação, um leilão, alguma coisa assim, né? Então, assim, aqui em Roraima, nós temos artistas, e grandes artistas. Alguns já se foram, né? Jaidesbel, Cardoso, grandes nomes. Quando a gente fala grande, não é porque eles são grandes em Roraima, não. É porque eles são grandes no mundo. Em Roraima, eles são muitas vezes desconhecidos, né? Você, por exemplo, o Jaidesbel, você tem obra disputada aí, o Museu de Arte Moderna em Nova York tá doido para ter uma obra do Jaidesbel e não consegue. Museu de Arte Moderna em Nova York, né? Então, assim, são artistas grandes lá fora. Se você chegar em qualquer galeria no mundo e falar Jaidesbel, os caras sabem quem é. Se você falar Monet, eles vão saber. É igual. Van Gogh, mesma coisa. Então tá nesse nível. A gente tem artistas, mas a gente não tem quem vende. Então a gente não tem galeria de arte, a gente não tem os lojistas que poderiam vender arte e não vendem arte. Ora, se tu não tem como oferecer o produto, fica difícil vender. Mas tu tem quem compre? Vamos avaliar quem compra. Quem compra arte? Eu sustento em 3 pilares, tá? Poder aquisitivo, cultura, certo? E educação formal e familiar. O que é educação formal e familiar? Formal é escola, faculdade. Familiar é o pai e a mãe ensinou a criança a não jogar lixo no chão, a respeitar o próximo. Isso é educação familiar. O cultural é a pessoa gostar de cultura, gostar de música, gostar de exposição, gostar de teatro e tudo mais. E o poder aquisitivo, às vezes as pessoas pensam que tem que ser milionário para comprar arte, mas tem arte mais barata. Você consegue comprar pintura por R$100 e acha pintura de R$100.000. Então tem para todos os bolsos, né? Assim como tem bicicleta. Tem bicicleta de, sei lá... Eu tô por fora de bicicleta, faz anos que eu não ando de bicicleta. Eu também. Mas tem bicicleta de, sei lá, R$500 e tem de... Eu já vi bicicleta de R$100.000. Entendeu? Que vende aqui em Roraima, inclusive. Então, assim, tem para todos os bolsos. São 3 pilares. Eventualmente, um desses pilares pode ser deslocado, né? Eventualmente. Mas, de modo geral, vamos dizer que quem compra arte tem essas características. Então, o que acontece? Se a gente tem uma população que não tem cultura, ou seja, que não tem hábito de viajar em exposição, em teatro, em museu, fazer questão de ir, ou que não tem obra de arte em casa, ou que não teve educação dos pais e nem tampouco procurou educação, porque assim, os meus pais não me ensinaram a gostar de arte, por exemplo. O meu pai é zootecnista, a minha mãe fez até a 8ª série, foi fazer faculdade depois de mais velha, né? Então, assim, eu não fui ensinado a gostar de arte, eu busquei arte. Então, se a gente tem uma população que não tem esse perfil, que não tem ora poder aquisitivo, ora cultura, ora educação, e você não tem lugar que vende arte, não existe mercado de arte. Então, por isso que eu firmo essa opinião polêmica, digamos assim. E como é que os artistas se mantêm, fica a pergunta. Olha, eventualmente você tem negócios em Roraima, mas muito mais provavelmente você tem negócio fora daqui. O artista roraimense, ele é muito bem visto fora e pouco visto aqui em Roraima. Então, assim, a gente acaba fazendo negócio fora do estado, fora do país, e aqui, eventualmente, uma empresa compra uma obra, ou algum colecionador, e geralmente são pessoas de fora, o mais interessante. Eu fui fazer seus clientes são de fora. São, né? De fora. E o mais interessante, os que compraram arte aqui, uma observação, uma coisa que eu observei esses dias. Todos que compraram arte aqui em Roraima, ou a mãe ou o pai gostavam de arte. Que legal, ter uma referência dentro de casa todos, de apreciadores. Todos, impressionante, todos eles.
tiveram uma referência e eram pessoas que só gostavam, não eram colecionadores, né? Teve um caso que formado em Belas Artes, tal, tudo mais, mas, enfim, tem esse referencial. Então, infelizmente, aqui em Roraima a gente está bem atrasado nesse sentido, a população está bem atrasada nesse sentido, perde artistas, há essa evasão, e aí a gente entra no lance da poltrona que é desmontável. Por que a poltrona é desmontável? Por quê? Porque a gente construiu ela sabendo que ela não poderia ficar aqui, infelizmente. Que ela é uma poltrona muito rentável fora daqui. E que aqui, infelizmente, não é rentável. Infelizmente. Espero que quem esteja ouvindo compre, claro. E que fique aqui em Roraima. Mas o mais provável... mais provável é que ela vá para fora. Então a gente precisou criar um projeto que ela fosse desmontável, que ela fosse colocada em container, em caixa, e pudesse ser exportada, né? Seja para fora do país ou mandada para outro estado do Brasil. Já prevendo essa questão. Eu estou no mercado roraimense há 5 anos, né? E ao longo desses 5 anos eu desenvolvi várias estratégias mercadológicas para inserir arte no mercado, para vender arte para roraimense, porque eu quero vender arte para roraimense. Só que infelizmente o roraimense não está preparado para comprar arte, infelizmente. Gente, de modo geral, tá? Não estou falando de exceção. Exceção é exceção. De modo geral, 99% da população não está preparada. 1% da população equivale ao quê? São 700 mil habitantes. 7 mil pessoas. Será que tem 7 mil roraimenses que compram arte em Roraima? Colecionam arte? Acho que não. Então, menos de 1% da população está apta a consumir arte, né? A gente ainda tem muita coisa para lutar. Eu não vou desistir de Roraima. Eu tô migrando para outras fronteiras, mas eu não desisto daqui. Aqui é meu lugar. Mas eu vou construir pretendo construir o meu legado fora do país, por exemplo. Que também, é o caso, né? Também. Mas não quero desistir de Roraima, não. Vamos fazer mais exposições em breve, monumentos históricos. Quero fazer, sou doido para fazer monumento histórico. Mas só dessa forma, a longo prazo, daqui 30 anos, a gente consegue mudar a população. Tem que plantar primeiro, né? É um plantio lento, viu? É uma árvore lenta que você tem que plantar e não pode ficar esperando crescer. Você tem que colher em outros lugares. Você põe a sementinha aqui e vai plantar em outros lugares também, e assim funciona o mercado. Planta maçamama aqui e vai colher manga em outro ponto. É uma árvore que demora pra caramba pra crescer. Pronto. Mas a manga é mais rápida. E é frondosa e é bonita. Mas a manga também é mais rápida. Então o pé de caju é mais rápido de florescer e dar frutos. Exato. Aí vai colher um caju lá no Nordeste. Exato. Né? É tudo uma questão de estratégia. O artista não precisa ficar preso na sua terra. Mas eu acho muito bonito quando o artista é valorizado no seu lugar. Eu acho lindo isso. Antes de dar certo em outros lugares, né? Sim, mas eu acho que você já tem bons apreciadores aqui. Tem, não. Gente, a exceção não é regra, tá? A exceção não é regra. Tem exceções. Tem. Eu tô falando da regra, por favor, pelo amor de Deus. E falando nisso, como é que funciona também não precisa aqui revelar todos os seus segredos também, né, de negócio, mas como é que faz para se expandir, né, além do território roraimense, das exposições que você já fez aqui, inclusive o Alba Minhomen fez uma exposição lá no Mirante, né, também foi linda, eu fui lá prestigiar. Sim, foi massa. E foi massa porque ele me acompanhou, explicou cada detalhe de cada obra ali. Foi muito legal. Fantástico. E aí nesse processo, né, de primeiro se estabelecer no estado, fez suas exposições aqui, mas como é que expande o seu negócio, a sua arte, o que você faz enquanto artista para fora, né? É na garra mesmo, é na luta, como é que funciona mais ou menos? Assim, primeiro vale ressaltar que eu atuo em 2 vertentes, né? Mobiliário é um e arte é outro. O mercado é diferente, né? Eles habitam no mesmo ambiente, nas mesmas salas, digamos assim. Você tem móvel, você tem quadro na parede. Mas o mercado, o negócio, o business é distinto. Então, assim, eu atuo em 2 áreas. As 2 frentes são diferentes. A parte de imobiliário é um produto comercial, como quase qualquer um de alto valor agregado. A arte já é mais complicada. A subjetividade te faz trabalhar mais para você chegar lá. Porque existe uma bolha, né, do mercado de arte, que para você penetrar nessa bolha leva tempo, mas depois que você entra, você está nas grandes galerias, nas grandes exposições, entra em museu, aí é sucesso. É onde hoje o Jair Desbel tá.
Ele está nas melhores salas aí, né? Do mundo. Então, o que acontece é o seguinte. O trabalho, ele é um plantio, né? Você planta aos poucos, você compartilha portfólio, você inscreve em editais. Quando eu falo editais, não são editais também, mas não são editais tipo lei de incentivo. Editais de exposição, tá? Salão de exposição. Galerias. As galerias. O que são as galerias? A galeria é uma loja que vende arte. Galeria de arte é uma loja que vende arte, basicamente isso. Para o galerista deixar você entrar, geralmente ele quer te representar. Para ele te representar, é como se fosse... Eu vou fazer analogias para ficar bem fácil para todo mundo entender. Imagina uma loja de roupa, né? Aí você é multimarcas. É uma loja multimarcas. Tem várias marcas, não é uma franquia. Mas você tem as marcas. E você quer representar ela aqui em Boa Vista e não quer que nenhum outro lojista venda a calça jeans X. Então, a galeria é mais ou menos isso. Geralmente ele pega a representação. Para você entrar numa galeria, é bem difícil. Porque são dezenas e dezenas de artistas querendo entrar em galerias e as galerias escolhem quem eles querem. Então, assim, hoje aqui no Brasil, eu não lembro números ao certo, mas só para você ter ideia, em Manhattan, na ilha de Manhattan, em Nova York, tem 400 galerias. É mais do que tem na América Latina toda, excluindo o Brasil. O Brasil tem, eu não lembro o número, acho que 2.000 e poucas galerias. Eu até questiono esse número, eu acho alto até demais. Mas assim, digamos que tem a mesma quantidade de galerias que tem em Manhattan. Um exemplo, 300 galerias. Imagina quantos artistas tem no Brasil para 300 galerias, 400 galerias. Então é uma disputa muito grande. Então até o artista chegar numa galeria, e depois que ele está na galeria, ele está nos grandes eventos, depois entrar em museu, isso é um trabalho de 10, 20, 30 anos. É um trabalho lento e progressivo, né? E a gente vai plantando. Vai mandando portfólio, vai conversando com o curador, vai negociando exposição e tudo mais. Hoje em dia é mais fácil ser artista do que antigamente, porque hoje tu filma tudo, tira foto e você tem aquilo guardado para mostrar para alguém. Então todas as minhas exposições têm documentário, todas as minhas aparições têm registro. Tem um acervo digital, né? Exato, eu tenho um portfólio, eu tenho um site, eu tenho todo um aparato digital. Então esse arsenal, digamos assim, de venda me ajuda a me vender fora daqui. Então a gente vai construindo relacionamento, conhecendo curadores, diretores de bienais, e você vai construindo aos poucos. Já na parte de mobiliário, não. Mobiliário você já vai direto com lojistas, com curadores de loja, e você consegue uma proximidade muito mais rápida. Então por isso que eu acho que eu dificilmente vou sair dessas duas vertentes, assim, porque eu não consigo viver sem a arte, mas o mobiliário me agrada porque eu gosto de usar as coisas que eu faço. E o mobiliário te dá uma rentabilidade muito boa porque é mais rápido. Ou seja, você consegue chegar lá mais rápido que com obras de arte. No mercado comercial mesmo. Exato, né? Mas depois que você chegar, por exemplo, num museu, numa pinacoteca, alguma coisa assim, com obras de arte, você está imortalizado, literalmente. Você vai morrer, vai passar 100 anos, tua obra vai estar lá sendo vista por milhões de pessoas, entendeu? E seu nome fica para a história. Então é um trabalho lento mesmo, demora. E estando aqui em Roraima é um pouquinho mais difícil. Então a gente vai traçando essas estratégias, utilizando o digital a nosso favor para poder aproximar, né, essas pessoas que são pessoas-chave dentro desse mercado tão complexo e subjetivo que é o mercado de arte. Sua cabeça não para, né? Demais, é um chimarrão direto aqui, que o chimarrão da gente dá uma energia. Mas ao mesmo tempo uma equilibrada ali também, né? Não, dá uma energia legal, o mate ajuda. E agora, falando um pouquinho desse histórico, né? A gente... Aliás, eu te entrevistei ano passado, tem já um ano. E aí, agora, o que aconteceu esse ano, né? Quais as transformações do Milhomem do ano passado para esse ano e quais as perspectivas dele para agora o próximo, né? Tô sabendo já que você vai viajar, você falou que vai fazer uma exposição, aliás, vai lançar, né, essa poltrona também em Nova York, que você falou? Não, então, é o seguinte, vamos por partes. Esse ano aconteceu muita coisa. Esse ano foi um ano de revelação para mim, na verdade, né? As exposições foram um sucesso. Foram acho que um pouco mais de 10 mil pessoas nas duas exposições que eu fiz ano passado. E lembrando que as obras que você faz
ficam expostas e à venda também, né? Todas à venda, Vendeu bastante? Deu pra vender? Então, o que aconteceu foi o seguinte, eu consegui encomenda. Isso é muito bom. Eu gosto de encomenda, porque a pessoa, ela vê todo o teu portfólio e fala, eu quero uma coisa só pra mim, feita pra mim. Que nunca ninguém nem viu, né? Exato. Uma coisa super exclusiva e tal. Exposição aqui em Roraima, assim, eu faço pra fomentação. Tá à venda? Tá. Mas não é meu objetivo principal, não é vender. Porque as obras têm um ticket médio um pouco alto e eu sei que o público tem um pouco de resistência por questões culturais, que a gente já falou anteriormente. Então, a venda não é uma prioridade, mas claro, se rolar é sempre muito bom. Mas a exposição é importante. Por quê? Porque te traz portfólio, te traz embuste, te traz mais força na tua carreira. Quando a exposição é individual, então nem se fala, né? Então, assim, esse ano foi um ano de revelação. Depois das exposições, eu fiz uma reflexão do que aconteceu e decidi conhecer outros mercados. Saí de Roraima, fui para o Sul. Eu fui para a Bienal do Mercosul, para a SP Art. A SP Art é a maior feira de arte da América Latina. As maiores galerias do Brasil estão lá na SP Art. É um dos maiores eventos do calendário, né, de arte. E vim aqui na Bienal das Amazônias, em Manaus, para conhecer. E conhecer de quebra também galerias desses lugares que eu fui. Então eu fui nas feiras, fui nas bienais, fui nas galerias para tentar entender o que eu estava fazendo. A que rumo que eu estava fazendo. As minhas obras são consideradas de qualidade? Eu ficava me perguntando. Elas são boas mesmo? Ou é algo mais da minha gente, né? De falar, pô... Uma bolha ali, né? Tipo assim, pô, que legal, tuas obras são muito boas, tal, não sei o quê. Será que elas são mesmo? Vamos ver em comparação com o que tem lá fora. Bom, o saldo foi o seguinte, a qualidade do meu trabalho está equivalente ao que se encontra lá fora. Ponto. E isso, assim, não fui só eu que constatei, mas, assim, mediante as conversas, apresentando portfólio para galerista, curador, eu vi que o meu trabalho está no nível de artistas que já estão há 20 anos no mercado. Eu só tenho 5 anos de mercado. Então, assim, eu voltei muito feliz de saber que o meu trabalho também... não tem nada parecido com o que tem lá fora. Então o trabalho tem uma identidade. Eu tava com muito medo, confesso, de chegar num lugar e falar, pô, isso parece com o que eu fiz. Eu tinha muito receio de encontrar isso. E não há problema nenhum, né? Mas eu tinha esse receio. E eu não identifiquei nenhum artista ou nenhuma obra que fosse parecido com o que eu faço. A referência no artista é completamente diferente. Eu não sei, porque assim... E tem outra coisa. Palavras de uma curadora aqui da Bienal das Amazônias. Ela falou, olha, eu conheço os principais artistas da região norte. Nenhum fala da Amazônia como você fala. Com sofisticação, com essa estética industrial. Nenhum. Não tem. A sua identidade ela é única aqui na Amazônia. E quando se fala de Amazônia, já é único, né? Porque a Amazônia é exótica, né? Então, assim, eu fui atrás disso, de tentar saber o que eu era. E aí eu voltei sabendo que eu estava no caminho certo e comecei a traçar os próximos passos, né? Já tem 2 anos e meio que eu estava desenvolvendo um mobiliário chamado Poltrona da Floresta. E esse ano eu decidi finalizar ele com o intuito de lançá-lo. Hesitei em lançar aqui em Roraima, desisti de lançar aqui em Roraima e preferi lançar fora do país. Mobiliário assinado, o mercado é muito mais bem aceito lá. E eu vou que é esse comercial que você falou. Exatamente, né? Exatamente. Que é um mobiliário onde o assento é feito de fibra de buriti, é trançado por indígenas venezuelanos da etnia Huaral. Eu fiz uso de um produto que eles já têm e inseri no meu projeto, ou seja, eu não interferi na originalidade do produto que eles fazem. Eu adaptei o meu produto a eles, ao produto deles. Então, é um produto amazônico, que é feito de aço, dessa fibra de buriti, Huaral, e com madeira amazônica, angelim ferro. Então, é um híbrido de madeira, metal e palha. É louco, é um negócio assim... Eu fiquei curiosíssimo agora para ver. Cara, é muito legal, é muito bacana o trabalho. É muito original, não há coisa parecida. E assim, é um mercado internacional, é um mercado sensacional. O mercado americano, 48% do mercado mundial é lá. E fora que se valoriza muito o que é feito na Amazônia também, né? Não, e tem uma série de valores agregados, porque olha só, eu tô incentivando o comércio indígena, certo? Porque eu compro direto deles, eu não compro de atravessadores, eu não compro
Eu compro pelo valor de varejo mesmo, que eles vendem para qualquer pessoa. Eu não estou pagando a menos, eu pagando o preço justo deles. Eu estou com uma política de cada poltrona que vai ser vendida, eu vou plantar uma árvore de buriti. Porque o que acontece? Eu gosto muito de buriti, de tomar buriti. E uma época, estava faltando buriti na cidade e o vendedor me falou que, por conta da degradação, o buriti estava sendo derrubado das margens dos igarapés. E o buriti não é uma árvore de plantio, de plantação. Não, ele nasce ali em escala. Ele é espontâneo. E aí eu pensei, cara, é uma chance de ajudar também a natureza nesse sentido, né? Então, assim, cada poltrona que for vendida lá fora vai ser plantada uma árvore. Então, eu já estou incentivando a questão ambiental. Então, assim, eu estou trazendo benefícios locais para um produto que vai ser vendido fora do país, né? E isso agrega valor no produto, porque o gringo, quando ele vê coisa da Amazônia e ele vê que tem história, ele vê que tem verdade naquilo ali, que aquilo ali foi feito de fato por mãos indígenas, que o dinheiro que ele botar ali vai ajudar a plantar uma árvore que está quase rara no nosso bioma, que é o buriti. Então, assim, uma série de valores agregados que vai deixando a obra muito mais cara. E tem um outro detalhe muito importante. Esse mobiliário é edição limitada. Eu vou fazer só 50 unidades. Então, assim, depois dessas 50, eu vou fazer uma nova edição, só que com uma estética... Outras características. Um pouco diferente, Vai preservar o lance do buriti, que eu achei sensacional, mas a estética vai mudar um pouco. Então, assim, quem tiver uma obra dessa, edição limitada, é uma peça artística. Com certificação, autenticidade, enfim. Então, você vê a quantidade de valor agregado que tem num objeto desse, vendido lá fora. Então, eu espero sinceramente que seja um sucesso, porque, tipo, é uma iniciativa inovadora, né? E, inclusive, eu queria deixar um agradecimento aqui à PX, o pessoal do Sebrae também, que estão me dando um suporte nesse sentido. As meninas que, Thaís, a Verê, que deram muito apoio nesse projeto, compraram a briga, né? E viram viabilidade aí para poder fazer essa conexão. Hoje eu estou com um escritório em Miami, graças a PX. E graças a esse escritório eu consigo fazer esses negócios, vou conseguir fazer esses negócios dentro dos Estados Unidos. Não, mas a arte é negócio, né? Hoje em dia eu passo mais tempo dentro do escritório que dentro do ateliê. Infelizmente, eu queria estar trabalhando mais. Mas você já tem muita coisa produzida também, né? Mas assim, hoje em dia o artista ele é empresário. Ele tem que estar no computador, tem que estar trocando ideia, tem que estar fazendo networking, trocando portfólio, negociando, e é isso mesmo. E daqui pra frente, a partir de dezembro, a tocada vai ser bem essa mesmo, assim. Viagens para fora do país e criação de mobiliários bem regionalistas. E tem um outro detalhe mais importante. Esse mobiliário é o primeiro mobiliário assinado roraimense a ser comercializado fora do país. Totalmente, aliás, você tem essa característica pioneirismo total, cara. Ineditismo também. Não, pioneirismo total. Eu sinceramente estou num oceano azul, porque Roraima tá aí, muita coisa por fazer, né? Começando, né? Tá começando, exato. Eu dei a sorte de nascer em 87 e tô pegando uma geração que tá começando a fazer cultura de forma mais empreendedora agora, entendeu? Então, assim, eu tenho muita coisa para desbravar, muito pioneirismo para desbravar. E esses marcos são importantes para a carreira, né? E para a história de Roraima também, né? Porque até um ponto que eu queria que você comentasse sobre... E não é a primeira vez que eu ouço você falar isso. Eu li em algum lugar você falando sobre... Não lembro mais, mas foi inclusive, não sei se foi nessa... falando da poltrona, você acabou comentando também sobre... os monumentos, né, artísticos do estado que você pretende fazer. Sim. Como fazer parte da história do estado, né? Sim. Tem alguma ideia do que produzir de monumento histórico para o nosso estado com a sua arte? Ideias eu tenho 2 projetos, na verdade, ideias várias. Toda semana eu tenho uma ideia. Eu tô dirigindo e falo, essa rotatória dava para fazer uma cruviana, entendeu? Ou umas canoas, enfim, ideias várias. Eu tenho uma ideia para Praça Ayrton Senna. Não é uma ideia, é um projeto já. A gente está em negociação. Eu tenho um monumento que eu quero fazer em homenagem aos imigrantes gaúchos, que foi feita uma escultura. Ambos já têm escultura, né, em escala menor, que eu vou
ampliá-la e vou fazer uma escultura maior, né? É como se fosse ali, traduzindo para um arquiteto, uma maquete. Eu não gosto de usar o termo maquete, sabe por quê? Porque ela nasceu como obra de arte e ela vai ser monumento depois de ser obra de arte. Ah, sim. É miniatura mesmo de um monumento futuro enquanto obra de arte. Não, aí que tá. Ela antes de ser uma miniatura, ela é a original. Na verdade, o monumento é que é a cópia. É maximizada, é a cópia, exato. Entendi, faz sentido agora. A cópia é o grande, entendeu? Sim, entendi. Então, por isso que eu não uso o termo maquete, porque a maquete a gente faz quando esse termo é certo, é correto, tá? Só... Pra arquitetura mesmo. Não, pra arte também, porque assim, quando você faz a maquete, é quando você faz um objeto pequeno pensando no grande. Só que o meu foi o contrário, eu fiz o pequeno e depois eu pensei em fazer ele grande, entendeu? Mas o termo maquete tá corretíssimo, é isso mesmo. Então, assim, tem o monumento dos gaúchos, que cara, muito lindo, assim, uma peça muito linda. Eu fiz em homenagem ao meu pai, inclusive, tá na casa dele. E eu quero fazer eu queria muito fazer para até o ano que vem esses 2 monumentos. Eu tenho outras ideias para fazer monumentos ligados às lendas indígenas, às histórias indígenas, às lendas regionais. Eu acho assim, Boa Vista é uma cidade belíssima. Perfeita, limpa, plana, organizada e tá faltando monumento na cidade. Só isso. E tem muito lugar para botar. Muito lugar na cidade. Assim. Se eu fizer uma enquete, eu acho que no Instagram, vai dar uns 10 endereços muito massa assim, para poder fazer monumento. Entendeu? O que vai ficar faltando é um interesse do poder público. Até porque aí é outra história. Eu tenho uma pontuação porque, assim, por exemplo, quando eu viajo, né, vou conhecer outra cidade, eu sempre quero tirar uma fotinha ali no monumento, quero registrar, quero dizer que estive aqui nessa cidade, né? Sim. E conhecer a história também. Sim. Esse ano eu fui no Ceará e eu fui numa ilha, aliás, uma vila chamada Preá, que fica ao lado de Jericoacoara. E aí, andando lá pela vila, né? Porque lá nessa região lá de Jericoacoara e Preá é bem do lado, eu descobri essa vila esse ano, as ruas são de areia, né? Bem na beira do mar ali. E aí eu vi o monumento do pioneiro que chegou à cidade, aliás, à vila, e deu nome à vila, enfim, tem o escrito lá e uma representação da imagem dele. Sim. E eu já queria tirar foto, né? Então, imagina quando esse monumento, ele, além de apenas um retrato figurativo da pessoa ou do personagem histórico, ele tem uma história, uma identidade regional, que é o caso que você está pensando, né? Trazer história no monumento, identificando-se com a região, com a nossa cidade, com o nosso estado. Muito bacana isso. Com certeza vai atrair turistas, atrair economia criativa ali, né? Dinheiro do turismo mesmo, circulando no nosso estado. Acho que tem tudo para dar certo. Não, e tem outra coisa muito importante. A tua iniciativa de pioneirismo, ela gera o efeito cascata. Outros artistas vão olhar você fazendo e vão querer fazer também. Isso é massa. Por exemplo, a exposição do teatro que eu fiz foi a primeira exposição com os padrões de expografia internacional, iluminação, planejamento expográfico e tal. Foi a primeira da história do Teatro Municipal. Esse ano a gente já teve 2 exposições com o mesmo padrão de qualidade. Entendeu? Então, assim, bastou um fazer para os demais verem que é possível. Então, outra coisa, foram 2. Teve uma terceira que eu achei tão bonitinho. Tem uma iniciativa da prefeitura que eles fazem exposição das pinturas dos alunos. Ah, foi recente agora. Foi. Não sei se tu observou. Eles botaram lâmpadas, luzes nas pinturas. E isso é característica de exposição nacional e internacional. Exatamente. Tudo bem que não botaram da maneira certa, mas não importa. O importante é que eles tiveram a preocupação de fazer um negócio mais bonito, né? Mais, né? Vamos botar uma iluminação para projetar melhor as pinturas. Então, assim, o pioneiro, ele tem essa função. Ele quebrar galho nos peitos mesmo. Abrir trincheira com facão. Então, quando você faz monumento na cidade, outro artista vai falar, pô, dá pra fazer. Eu tenho uma ideia. Negócio aqui que... Eu tenho uma ideia, eu vou fazer também. Aí, cara, questão de 10 anos, a cidade tá cheia de monumento. E aí, pô, tá um museu a céu aberto, sabe? Isso é muito legal.
É assim que você visualiza já, né? Não, eu vejo... cara, é visão empreendedora, cara. Eu vejo isso. Ó, só pra você ter ideia. O que a gente tem de monumento aqui na cidade? A gente tem um garimpeiro, que foi feito em 73. Tem os pioneiros. Os pioneiros em 94. Em cima do pioneiro tem um monumento, sabia? Quando você sobe a escada... Sim. Tem um monumento escondido por um pé de manga ali, que foi feito na década de 90. Eu brincava muito naquela pracinha ali quando era criança. Pois é, tá escondido. Mas enfim, tá lá. Então, assim, o que mais que a gente lembra? Não tem muita coisa. Acho que tem o da... Não sei nem se identifica como monumento, que é o da área militar aí, da aeronáutica, né? Que é o avião ali na frente do shopping. Não sei não é considerado... Não é considerado monumento artístico, não. Mas a gente tem um que é muito importante, que é do artista mais famoso que a gente tem em solo, que é o Brenan. Tu sabia que a gente tem uma obra do Brenan aqui em Boa Vista e todo dia todo mundo passa na frente e não... Lembrando. Cara, primeiro, quem é Brenan? Francisco Brenan foi um dos maiores ceramistas da história do Brasil. Ele, se você for em Pernambuco inteira é Brenan. Praça das Águas, aquela cascatinha na frente do Bob's. Aquele sim. painel é Brenan. Inclusive, ele inspirou também a poltrona, né? Porque eu vi ali algumas características. Tem ou é coisa da minha cabeça? Coisa da sua cabeça, mas me fala, que eu quero saber. O desenho mesmo ali do gesso. É? Não. Não teve inspiração, não. Então pula. E aquela obra... Mas é legal, a perspectiva é interessante, as conexões, né? E aquela obra do Brenan, se você for olhar lá, tem o autógrafo dele lá, 2002 e tal, entendeu? E ele é um cara renomado no mundo todo, enfim. Ponto, acabou. É o que a gente tem de monumento. Então, assim, a gente tem uma cidade linda, que é difícil de encontrar no Brasil. Então, o mais difícil, na verdade, a gente já tem, que são os lugares. Agora tá faltando o quê? Poder público. Poder público financiar esses projetos, né? Então, ano que vem eu vou, se Deus me permitir, claro, né? Me dar saúde, tempo e energia, eu pretendo, junto com o poder público, negociar esses monumentos para a gente poder começar um movimento artístico. Uma nova era. Exatamente. Começar a coalhar essa cidade de obra de arte, entendeu? Que bacana. É isso aí. E voltando um pouquinho à poltrona, que foi o tema principal dessa entrevista, você falou que tem projeção para vender ela para outros locais, justamente porque você, como você disse, é a exceção que consome esse tipo de arte, de obra aqui em Roraima. Mas mesmo assim, se aparecer algum apreciador aqui no estado, ou quem estiver ouvindo essa entrevista, como é que faz também para visualizar essa obra, para dar uma... para prestigiá-la, né? Tá exposta também. Sim. Para prestigiá-la e quem quiser adquiri-la também e comprá-la. Essa obra vai para o acervo pessoal, vai ficar guardada lá até a próxima exposição, seja aqui ou seja fora. Não há uma perspectiva de ter uma exposição aqui em Boa Vista dela novamente. Para questão de compra, entre em contato comigo pelo Instagram. Qual é o arroba mesmo? Milhomem Alba Arte. Milhomem, escreve mil homem, tudo junto. Alba Arte. Ou então, no site, eu tenho um site que é milhomem.arte. www.milhomem.arte. Pronto, tá certinho. É muito fácil de me encontrar, cara. Bater no Google lá vai achar um monte de coisa. Tá aqui, eu tenho os underlines aqui. Milhomem, underline alma, underline arte. Isso, no Instagram, se botar Milhomem, só vai dar eu acho, né, no buscador. Então, assim, a questão de compra, não só da poltrona, mas também do meu acervo artístico, enfim, tudo mediante o Instagram, você consegue meus contatos. Tem um Linktree que tem pelo Linktree do Instagram, você consegue o portfólio completo também das obras. Tem toda a minha vida profissional aí nas redes, para quem tiver interesse. Quem quiser, né, conhecer um pouco mais, ter curiosidade, tenha vontade de talvez consumir também outra obra, né? Tem muita obra ali guardada também, né, não, William? Sim, tem um acervo rico ainda. Tem bastante obra das exposições ainda disponível. Olha aí, quem quiser conhecer um pouco mais desse trabalho também, é só lá acessar as redes sociais, o Instagram, que liga para outras plataformas também, né, que é o site, e adquirir lá, ou então pelo menos visualizar, apreciar realmente o trabalho dele. Tem uma questão também, o meu ateliê, ele é fechado à visitação, né? Mas, eventualmente, eu até abro visitas, ou seja, se a pessoa tiver interesse de conhecer as obras, só conhecer, né?
entre em contato comigo e aí a gente pode ver se agenda uma visita lá no ateliê. Aí conhece o ateliê, conhece como são feitas as obras, conhece as próprias obras. Que bacana. Montei um showroom muito legal lá em casa, que eu moro no trabalho, né? Eu moro num sítio. E aí tem um ateliê e tem a minha casa. Aí minha casa eu transformei ela num showroom, né? Numa galeria, basicamente. E nessa galeria, inclusive, tem obras que não são minhas, são de coleção pessoal, de outros artistas. Que antes de ser artista eu era colecionador, né? Então, assim, a pessoa vai poder ter acesso do meu dia a dia, da minha vida, como eu trabalho, aonde eu trabalho, os meus bichos, enfim. É uma experiência bem legal. Então, quem tiver interesse pode mandar um direct aí, a gente pode pensar em agendar um dia. Então pronto, os contatos aqui repassados aos nossos ouvintes. Eu queria agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade de vir aqui conversar com a gente, contar um pouquinho, mostrar como é que essa cabeça de artista funciona pulsando aí o tempo inteiro, né? Sim, sim. E, enfim, o seu lado empreendedor, empresário também, essa visão realmente sobre negócio e comércio artístico no nosso estado. Uhum. E desejo muito sucesso agora na sua viagem, né? No lançamento Amém. Como é que se chama? Eu queria falar em inglês. A Forest Chair. Pronto, Poltrona da Floresta. Poltrona da Floresta. Uhum. Desejar muito sucesso no lançamento e que tudo isso reverbere posteriormente em interesse pelo nosso estado mesmo e, como você falou, nesse incentivo à produção artística, principalmente, e valorização do que é produzido pelos indígenas aqui do nosso estado, pela nossa fauna, pela nossa flora. Muito bacana. Parabéns e muito sucesso. Valeu, obrigado pelo espaço. Sempre um prazerzão estar aqui. Ah, que bom. Valeu, obrigado. Então é isso, esse é Emílio Menhalba, um artista plástico, enfim, muitas outras coisas também, né? Nessa conversa muito bacana. E para você que quer ouvir essa e outras entrevistas, basta acessar os canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima, no Deezer, no Spotify, no YouTube. Qualquer coisa é só digitar @DefensoriaRR. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.